Seja muito bem-vindo a esse mini curso sobre como criar uma startup. Eu criei esse mini curso para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e para que essas pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi e que eu vi dezenas de empreendedores cometendo. Porque cada vez com que a gente comete um erro que alguém já cometeu, a gente acaba desperdiçando um tempo. Esse tempo a gente desperdiça no caminho de transformar o país em um Brasil mais empreendedor. O meu nome é Tainan Monteiro e eu acredito que o empreendedorismo ele tenha essa capacidade de nos tornar um país mais justo, um país menos desigual e, por fim das contas, um país mais rico para todos nós. E é por isso então que eu construí esse mini curso. Esse mini curso é para você que tem uma ideia de uma startup, tem uma ideia do negócio, mas não sabe por onde começar. Ou você que já criou um aplicativo, que já está desenvolvendo o aplicativo e tem uma série de dúvidas. Porque nesse mini curso, ao longo de 3 aulas, eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Primeiro, a gente vai falar sobre o que é uma startup, qual é o segredo de uma startup e como que ela pode nos ajudar. Na segunda aula, eu vou falar para vocês sobre o passo a passo que uma startup deve passar, a partir da experiência que eu tive com as startups que eu tive, com as startups que eu mentorei e com minha experiência fora do Brasil, no Vale do Silício. Então, a gente vai para a terceira aula, que vai ser o encontro, onde eu vou responder as principais dúvidas que você tiver. Durante essas 3 aulas, que vão durar aproximadamente cerca de 30 minutos cada aula e cerca de 5 dias aí para você assistir elas inteiras, eu vou transparecer, passar o máximo do conhecimento que eu puder para contribuir com você. Então, esse curso, ele vai ser rápido, porém, eu vou direto ao ponto, vou direto nos pontos que vão te ajudar. E eles vão evitar que você cometa uma série de erros que, como eu já te falei, eu vou cometer. Eu já cometi dezenas de vezes e eu vou dividir com vocês ao longo do mini curso. Mas antes da gente começar, eu queria um pouco te explicar quem eu sou. Afinal, muito provavelmente você ainda não me conhece. Esse, inclusive, é uma das maravilhas da startup e do mundo digital. Eu consigo estar no Brasil e no mundo inteiro através desse vídeo online. Isso a gente vai falar hoje ainda nesse treinamento. Eu só estou cuidando do tempo aqui porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre os assuntos que me empolgam e o meu grande desafio é que esse conteúdo ele fique em torno de 30 minutos. Vamos lá então, gente. O meu nome é Tainan Monteiro, eu sou engenheiro da computação, sou gaúcho, nasci lá no Rio Grande do Sul e atualmente eu moro na capital do estado do Paraná, Curitiba. Desde criança eu sempre gostei de desmontar as coisas. Meus pais, de alguma forma, eles se incomodavam porque os meus pais, eles não vinham de uma família rica, eles não tinham boas condições financeiras quando eu era pequeno. Então imaginem, os pais, eles compram um brinquedo para o filho e o filho desmonta o brinquedo inteiro. Só que os meus pais, eles tinham algum entendimento de que aquele processo era importante para mim. E para mim, de fato, a parte mais interessante não era o brinquedo em si, não era o carrinho de controle remoto, mas era, sim, desmontar esse carrinho de controle remoto e entender como ele era feito. Isso é um dos motivos que explica eu estudar tantas startups, eu ir tanto a fundo. Eu estive agora no Vale do Silício, estudando junto com as maiores startups do mundo. Estive em seminários com startups como Uber, estive no Airbnb, estive com startups como PayPal, e justamente por eu gostar de desmontar as coisas, de destrinchar as coisas. E conforme eu fui crescendo, eu fui me encontrando na profissão e me formei em engenheiro da computação. Eu acho que foi a melhor escolha que eu tive, escolher a faculdade de engenharia. Porque o papel do engenheiro, se você parar para pensar, ele é resolver os problemas do mundo. E uma das ferramentas que você tem para fazer isso é ir a fundo dentro desses problemas. E hoje eu trago o meu trabalho. Hoje eu trabalho como um empreendedor digital. Eu tenho alguns aplicativos nos quais eu invisto e aplico o meu conhecimento e também trabalho dando treinamentos daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei. Só nesse ano foram mais de
4 cidades aqui no estado do Paraná onde eu dei esses treinamentos. E esses treinamentos eu dei a partir da experiência que eu tive dos últimos 8 anos trabalhando com startup. A minha última startup se chama Mob+. Você pode pesquisar ela na internet. Até hoje eu ainda não tive a coragem de tirar o site dela do ar, porque eu guardo muito carinho por tudo aquilo que a gente fez com a startup. Eu tive o total de 25 funcionários, isso tendo começado a startup com 23 anos de idade. Nessa startup eu tive a oportunidade de faturar mais de R$1 milhão e lançar os meus aplicativos tendo mais de 1 milhão de usuários nesses aplicativos. Então, esses treinamentos que eu dou, esse curso que eu estou montando aqui, são fruto desse trabalho. Eu sou uma pessoa que eu acredito que você só pode ensinar aquilo que você já tenha feito. Senão você está, vamos dizer, só falando, e as pessoas elas percebem isso quando elas conversam com você. Então, esse é um dos acordos aí que eu faço contigo. Eu tenho a grande humildade de ensinar, transmitir somente aquilo que eu sei, e também aquilo que eu não sei, eu sempre busco conhecimento. Então, no final dessa aula ou da próxima, eu vou dividir com vocês uma entrevista que eu fiz com uma startup que foi vendida por uma estimativa de mais de R$30 milhões, aqui da minha cidade. Também tem uma coisa que eu queria falar antes de avançar. Quando eu falo em Vale do Silício, eu entendo que para você possa ser às vezes uma referência, às vezes você viu isso na televisão, viu isso num filme, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que startup não tem nada de coisa de outro mundo. O que acontece é que nos Estados Unidos a gente tem centenas de startups que valem mais de US$1 bilhão. Nos Estados Unidos, na China. E aqui na América do Sul a gente ainda tem um número pequeno. Isso se dá muito mais por uma questão cultural. Porque se você parar para pensar, o Brasil a gente tem a mão de obra intelectual necessária para construir essas startups. A gente tem os investimentos necessários para construir essas startups. Mas uma questão cultural nos coloca um pouco atrás desses nossos vizinhos. Então, eu vejo que o meu papel é também ir até esses locais e trazer isso para cá, para o Brasil. Mas não simplesmente copiar e colar. Eu vejo que eu preciso entender a nossa realidade. Então, um pedido que eu te faço, e faz parte do nosso curso, é que você, quando estiver pensando em uma startup, em resolver um problema de alguém, nas possibilidades que existem em uma startup, você olhe ao teu redor. Você olhe para a tua cidade, para as pessoas, e veja que problemas têm que ser resolvidos aqui no nosso país. Eu já vou te contar um pouco, inclusive eu vou deixar anotado aqui, para falar um pouco sobre o que você criar uma startup pode trazer ao nosso país. Mas isso ao longo aí da nossa conversa, para não me estender da minha história. Bom, então eu tive esse histórico aí de um sucesso no ato de empreender e alguma coisa me fez mudar o meu rumo. Então, eu tinha empresa, tinha um bom faturamento, tinha meus funcionários. Eu costumo dizer que tinha uma vida que recursos financeiros eram abundantes, mas tinha alguma coisa em mim que se desconectou. Existia alguma vontade minha de impactar mais gente. A minha empresa, ela tinha um alcance muito limitado. Eu conseguia fazer um trabalho maravilhoso com poucas empresas. Então eu conseguia atender empresa como a Positivo, que é uma grande empresa que fabrica computadores e celulares aqui no Brasil. Consegui atender uma grande transportadora chamada Cargolift, a qual a gente desenvolveu alguns aplicativos para eles, que de fato ajudavam as pessoas, incentivavam. Mas eu via que tinha alguma coisa faltando. E aí então tomei a decisão de fechar a empresa. Reuni todos os funcionários e comuniquei para eles. Eu tenho um grande carinho por todas aquelas pessoas que trabalharam comigo, porque eu acho que o grande aprendizado que eu tive nesses últimos anos é que empreender é uma grande oportunidade da gente se desenvolver. Tanto como pessoa, eu me desenvolvi pessoalmente, principalmente aquelas pessoas que estavam lá e todas aquelas pessoas que usufruíram disso. Então, na hora que você está criando a tua startup, eu acho que o que você tem que olhar é isso, é possível você causar muita transformação e muito impacto. E era em prol disso que eu buscava. Por isso eu tomei a decisão de fechar a empresa e me dedicar aos meus aplicativos, porque a primeira vez que eu construí um aplicativo, eu devia ter menos de 20 anos.
mais de 300 mil pessoas utilizaram. E pessoas no mundo inteiro. E eu via o comentário daquelas pessoas felizes. Então algo dentro de mim me chamou essa atenção. E aí, por isso eu decidi me dedicar aos meus aplicativos e continuar transmitindo esse treinamento, esse conhecimento que eu sempre dei através de palestras, através de treinamentos com conteúdos online. Bom, então você já conheceu um pouco da minha história, você já sabe que eu sou gaúcho, eu gosto muito de viajar, sou uma pessoa que sou apaixonado por conhecer novas culturas e ter uma startup propicia isso, você conhecer novas pessoas, gerar novas oportunidades. Então, esse sou eu. Eu sei que tem muito mais sobre mim, e aí você pode me conhecer um pouco melhor nas redes sociais, mas eu acho que era importante a gente começar por aqui. Agora, a grande pergunta que eu faço é: quem é você? Como você está aí no teu computador, do outro lado, e eu não consigo te ver, só você está me vendo, eu coloquei aqui nesse vídeo, tem um espaço para você colocar comentários logo abaixo desse vídeo. Então eu te faço um pedido, que você coloque nesse comentário quem é você, da onde você é e o que você faz. Assim, eu vou poder ler esses comentários e conhecer um pouco melhor de você que está assistindo esse vídeo. Para mim, isso é muito mais importante de eu falar quem eu sou, eu entender quem você é. Porque, afinal de contas, eu estou criando esse conteúdo para que você possa ter esse conhecimento e aplicar esse conhecimento no teu dia a dia. Então, pausa esse vídeo ou continua rodando ele e coloca nos comentários quem você é, a cidade de onde você é, porque eu gosto muito de conhecer. Tem algumas outras aulas online que eu coloco e as pessoas falam: eu sou de Manaus, eu sou do Acre, e são lugares do Brasil onde eu ainda não conheço. E eu costumo dizer que tem muita gente que me escreve do Brasil de verdade, né? Porque a gente aqui no Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vive numa realidade, às vezes, um pouco diferente do Brasil como um todo, né? Então, eu gosto muito de conhecer as pessoas e da onde elas são. E nessa história de viajar, eu tenho certeza que eu vou conhecer muitos estados aí do nosso país. Bom, então agora, gente, vamos entrar de fato para o conteúdo dessa nossa conversa, ok? Esse nosso curso. Então, a pergunta é: o que é uma startup? Existem muitas definições para o que é uma startup. A minha definição é a seguinte: uma startup é um novo jeito de fazer algo. Se você criar uma padaria com um novo jeito, onde você está testando um novo jeito, você pode sim dizer que tem uma startup. As startups que eu mais gosto são as startups que têm base em tecnologia, porque eu sou ainda hoje aquela criança que desmontava os brinquedos. Por que eu gosto tanto de startups com base em tecnologia? Porque as startups com base em tecnologia, elas permitem o que a gente chama de escalabilidade. Então, pense em você que estão assistindo hoje o meu vídeo. Esse vídeo, a última aula que eu lancei, são em cerca de 1 ou 2 semanas, 500 pessoas assistiram. As minhas palestras, a palestra que mais teve gente, que mais lotou de gente, teve cerca de 100 a 110 pessoas. Ou seja, em um vídeo que eu gravei aqui na minha casa, e eu estou aqui na minha casa em Curitiba gravando esse vídeo, 500 pessoas assistiram. 5 vezes mais o número de pessoas que assistiram a minha palestra no Vale do Pinhão, em Curitiba. Então, por que isso aconteceu? Isso só aconteceu porque você viu esse material online, você colocou seu e-mail e você está assistindo isso dentro de um celular. Este é o poder da escalabilidade. Talvez esse seja o maior segredo de uma startup. Talvez isso seja o que faça com que as startups consigam ocupar o mercado inteiro sem um investimento tão grande. Então, vou te dar um exemplo de uma startup. Uma startup chamada iFood. iFood é uma startup que já é bem velha aqui no Brasil. Eu não tenho de cabeça, mas você pode pesquisar e você vai ver que ela deve ter entre 5 e 10 anos. O iFood, ele está pelo Brasil inteiro. Tem muitas cidades que ele ainda não funciona, mas ele abrange a maior parte das capitais brasileiras, pelo menos. E o iFood é uma startup que permite com que você peça comida e receba essa comida em casa, na tranquilidade da sua casa. Se você parar para pensar, o que o iFood te oferece é alimento, comida. O mesmo que oferece o teu restaurante que você está acostumado a ir. Só que tem um porém, tem uma pequena diferença. O restaurante, para servir 100 pratos por dia, tem o custo dos funcionários, tem o custo de comprar comida, tem o custo de alugar o local,
e tem uma série de outros custos que você sabe que estão envolvidos. E esse restaurante, ele só pode servir, por exemplo, 100 pratos, 100 refeições em um dia. Se ele quiser oferecer 200, ele vai ter que aumentar o espaço, ou seja, vai ter que gastar mais com aluguel, vai ter que contratar mais funcionários, vai ter que comprar mais pessoas. E para ele servir 200 refeições, o aumento do custo dele é proporcional ao aumento do faturamento. Então, se eu gasto R$ 5 por cada refeição, se eu fizer uma refeição eu gasto 5, se eu fizer duas eu gasto 10. A tua margem de lucro, ela permanece de uma forma macro a mesma. E olha para o iFood, o que acontece? O iFood, ele faz a mesma coisa que o restaurante, só que o iFood, ele pode ter milhares de restaurantes. E cada novo restaurante que entra no iFood, o iFood ele não tem este grande custo que é abrir um restaurante, construir um restaurante. Então, o que o iFood consegue fazer é, em outras formas, ter milhares de restaurantes sem ter o custo de milhares de restaurantes. E é aí que está o maior segredo de uma startup. É que eles usam a tecnologia e a escalabilidade que essa tecnologia dá para resolver o teu problema. Do mesmo jeito que o restaurante te tira a fome, o iFood também te tira a fome, só que ele foi capaz de utilizar a estrutura que já existia para resolver o problema de mais gente. Então aí, gente, é o principal segredo de uma startup. Se você olhar as startups do Vale do Silício, a gente costuma olhar muito, eu gosto muito de Jobs, Bill Gates. Se você olhar o que esses caras fizeram, eles simplesmente utilizaram a tecnologia para impactar mais e mais pessoas, porque o passo que você dá para impactar mais pessoas, ele não é tão grande quanto do mercado tradicional. Só que tem uma outra coisa que eu quero te contar aqui, que eu aprendi junto com o Uber lá no Vale do Silício. Quando chegou o Uber aqui em Curitiba, eu acho que, eu ia dizer meados de 2008, mas não, isso foi 2013 provavelmente, eu tenho até uma foto aqui que eu tirei. Os taxistas, eles estavam com muita raiva do Uber, porque os taxistas, eles viam que o Uber ia, vamos dizer, tirar o espaço deles. Só que tem uma coisa que os taxistas não perceberam, porque eles não eram dessa área, e eu vou dizer para você. Eles não perceberam que na hora que chega um novo jeito de fazer um negócio, e esse novo jeito ele custa menos, ele é mais barato, as pessoas, uma série de pessoas que não utilizavam esse serviço, porque era caro, porque era difícil de acessar, uma série de pessoas começam a utilizar esse serviço. Eu não utilizava o serviço de táxi, eu pedia carona para alguém, eu ia de carro. Quando chegou o Uber, facilitou tanto o meu processo que eu vendi o meu carro no começo desse ano para andar só de Uber. Por quê? Porque eu teria, vamos dizer que eu queira ir num restaurante no centro da cidade. É difícil estacionar no centro da minha cidade. Ou eu tenho que deixar no estacionamento ou deixar na rua. Deixar no estacionamento vai me custar R$ 15, por exemplo. Um Uber da minha casa até o centro da cidade custa R$ 7 a R$ 10. Ou seja, é mais barato para mim pegar um Uber e ir até lá. Então o que aconteceu? Essas startups, esse novo jeito de se fazer as coisas, aumentou o tamanho do mercado. Ou seja, muito mais pessoas passaram a pedir Uber, a usar o transporte particular para ir de um lugar para o outro. As estatísticas mostram que só em Las Vegas aumentou em 10 vezes o número de pessoas que utilizavam o transporte. E sim, o táxi teve seu número reduzido, cerca de 20%, 20 a 30% a menos de pedidos de táxi ocorreram. Mas se a gente olhar para o mercado inteiro, ele se multiplicou em 10 vezes. Então, isso é uma outra coisa que as startups trazem. Quer um outro exemplo? Eu, como eu te contei, eu vim de uma família simples. Hoje, minha família tem uma melhor condição financeira pelo trabalho que eles vieram fazer, mas é claro, os meus pais já têm de 50 a seus 60 anos. Mas na época que eu tinha 15 anos que eu morava com eles, eles não tinham vamos dizer, uma condição financeira folgada. E assim, eu não tinha TV por assinatura. Eu não sei se você sabe, mas TV por assinatura pertence somente a uma porcentagem pequena da população. Porque afinal, se você ganha, vou dar um exemplo, R$ 2.000 no mês, e para você pagar R$ 200 por uma TV por assinatura, você tem uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Você deixa de usar os R$ 200 em alguma outra coisa. Bom, o que acontece é que a TV por assinatura
era algo restrito a uma classe social aqui no Brasil. E aí chegou uma startup que você também deve conhecer, eu aposto que você deve inclusive assinar, que é o Netflix. E o Netflix chegou com a seguinte proposta: eu te ofereço o mesmo entretenimento que a TV por assinatura, só que por 10 vezes menos o valor. Ou seja, eu, Tainan, pude assinar o Netflix pagando R$ 20 por mês. Então, de alguma forma, é o mesmo benefício. Percebam, não é o mesmo serviço. A TV por assinatura oferece um serviço. Porém, o benefício desse serviço, que é o entretenimento, é exatamente o mesmo entretenimento que o Netflix, só que um valor muito mais acessível. Ah, Tainan, a TV por assinatura perde mercado? Sim, a mesma coisa que aconteceu com o táxi. Só que eu te faço um convite para olhar com a visão da abundância. A grande questão é, o mercado se expandiu. Eu, Tainan, eu particularmente não assinaria a TV por assinatura nem hoje na minha casa, que eu tenho uma condição financeira melhor, nem hoje assinaria. Simplesmente porque eu acho que eu posso aplicar esses R$ 200 melhor. E é claro, hoje eu tenho uma forma de fazer isso, que é usando o Netflix. Me sobra R$ 180 para eu fazer qualquer outra coisa. Então é isso que eu quero que vocês percebam. Esse é o grande segredo da startup e eu quero que vocês olhem com esse olhar de abundância. Porque afinal, se vocês decidiram empreender uma startup, vocês, é claro, que vão enfrentar uma série de desafios, os quais a gente pode conversar ao longo desse mini curso, mas também vocês vão ter a capacidade de transformar um mercado. Vocês podem pegar algo que existe no mercado de vocês, olhar para um novo jeito de fazer isso, oferecendo um benefício, às vezes melhor que o que já existe, e assim construir um novo mercado, gerar mais oportunidade para as pessoas, ser mais justo para as pessoas, e isso, o exemplo que eu acabei de te dar, uma classe social inteira no Brasil ganhou acesso a entretenimento. E aí eu te convido a pensar o porquê que você está empreendendo a tua startup. Essa questão realmente de permitir acesso às pessoas, eu acho que tem muito a ver com o nosso país, porque a gente tem que lembrar que a gente vive num país com uma série de desafios. E a cada vez que você empreende, você está tanto melhorando a qualidade de vida das pessoas, quanto gerando oportunidades. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer, né? Como que uma startup pode nos ajudar como país, como pessoas. E uma das questões que ela traz é isso que eu falei. O teu custo operacional, ele tende a ser muito menor que o mercado tradicional. Então, se você antes precisaria ter 100 telefonistas para atender num call center, hoje você pode encontrar uma melhor maneira de fazer isso através do digital. Você pode fazer um robô de atendimento. Existem ferramentas que fazem isso. E aí tem uma pergunta que talvez esteja passando na sua cabeça. Tá, Tainan, mas isso não gera desemprego? E eu vou dizer para vocês, eu tinha essa pergunta e conversei há uns 10 anos atrás com o Silvio Meira, que é um dos maiores especialistas de inovação aqui do Brasil. E é o seguinte, gente, no curto prazo, se a gente olhar com a visão de curto prazo, gera, preciso ser sincero, gera desemprego. No curto prazo, tarefas que são mais braçais, elas geram sim desemprego porque não é necessário. Mas agora eu quero que você pare e pense o que isso gera no longo prazo e eu já vou te contar. Antes, eu vou te trazer um exemplo. Ah, eu não sei quantos anos, talvez você tenha vivido isso, eu só sei por estudo, por leitura, existiam grandes setores dos bancos para compensação de cheques. Grandes setores, andares inteiros, para as pessoas compensarem cheques. E aí veio o computador e substituiu aquelas centenas de pessoas por um computador. A pergunta é, gerou um desemprego? Sim, gerou. No curto prazo, aquelas pessoas não eram necessárias. Porém, o ser humano tem uma grande capacidade de evoluir, de aprender. E eu quero que você pense agora onde estão essas pessoas que foram demitidas. Elas estão na miséria, na pobreza, desempregadas, são coitados? Não. Essas pessoas, aquelas que tinham a capacidade de aprender, estão hoje em novos lugares, novos empregos, exercendo atividades que exigem cada vez mais do intelectual delas. Então o que o Silvio Meira diz, e eu concordo em gênero e grau, é que esse avanço tecnológico faz também com que a gente avance os problemas a serem resolvidos e avance o nosso intelectual para fazer esses problemas serem resolvidos.
Então, no longo prazo, eu convido você a pensar os benefícios que isso nos traz. Imagine você se hoje a gente tivesse ainda pessoas fazendo datilografia, escrevendo. A velocidade com que você escreve algo aqui na internet e publica é gigantesca. A gente não pode impedir uma evolução por esse medo do curto prazo. Então é esse um outro pensamento que eu quero que você tenha, que você reflita. Eu entendo que o nosso país é um país desigual, porém eu entendo também que cada vez que a gente avance as coisas, como eu te falei, você cria oportunidades para novas pessoas, você cria novos mercados, você cria acesso para essas pessoas, e é isso que uma startup pode nos ajudar. Então vamos recapitular, gente. Startup é você fazer algo de uma nova maneira, com um novo olhar. E startup pode ser com tecnologia, essa é a minha especialidade. E sendo com a tecnologia, o grande segredo dela é a escalabilidade. E o terceiro ponto é que isso pode nos ajudar sim a construir serviços mais justos e mais que custem menos, ou seja, a gente consegue ampliar aí o número de pessoas beneficiadas com aquilo que a gente cria. Então agora, gente, para a gente já encerrar esse nosso primeiro encontro, eu te faço aí um desafio para que você pense no que você está pensando criar e pense no benefício que você quer gerar. Pense nas pessoas depois que o teu negócio existir, você tira 10 minutos do teu dia, senta num lugar tranquilo, imagina como vai ser o mundo depois que essa tua solução existir. Imagina essas pessoas dizendo para você o que da vida delas está melhor, o que foi resolvido. Esse é um processo que vai ajudar você a materializar essa tua ideia e materializar com uma visão realmente de benefício a todos, com uma visão de abundância. Bom, depois que você fizer isso, mas só depois que você fizer isso, eu quero que você pense em o que você está fazendo que utiliza a tecnologia e reduz esses custos. Então, como você está utilizando a tecnologia a teu favor? Depois que você pensar isso, aí eu vou fazer um convite para você de você colocar aqui nesses comentários quais são as tuas dúvidas. Por que isso é tão importante? Na terceira aula, no terceiro vídeo, eu vou me concentrar em responder as principais dúvidas, as dúvidas que você tem na sua cabeça. E não tem dúvida boba, jamais. Coloque, por favor, todas as dúvidas que você tiver. Depois que você tiver pensado isso que eu coloquei, entra aqui nos comentários e coloque essas dúvidas. Tainan, tenho dúvida de como fazer isso, tenho dúvida de se isso funciona. Então, coloque essas dúvidas aqui nos comentários. No próximo vídeo, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre o passo a passo que essas startups fizeram para chegar onde elas estão. Então eu vou falar sobre o passo que você deve fazer para não colocar a carroça na frente dos burros, para não se atropelar, para não cometer os principais erros que acontecem quando a gente não tem ainda a experiência com startup e a gente passa a criar. Eu vou também contar algumas histórias minhas que eu tive, que eu passei, que me fizeram perder muito tempo e dinheiro, mas, por outro lado, olhando da visão positiva, me fizeram estar aqui hoje, podendo construir os meus aplicativos, podendo construir esse curso, utilizando todas as técnicas, todas as ferramentas da startup. E agora, gente, para a gente finalizar, eu peço para você que se isso aqui fez algum sentido, se gerou, principalmente se fez com que você pensasse sobre você, a sua startup, de uma forma diferente, se fez qualquer diferença na sua vida de forma positiva, eu te convido a compartilhar esse material com os teus conhecidos, com os teus amigos. Pode ser uma pessoa que nem está pensando em criar uma startup, que tem um negócio normal, mas que você acha que possa ajudar ela a entender um pouco melhor esse mercado, a entender um pouco melhor como ela pode usar isso no seu dia a dia. Então o meu convite é que você mande o link que está nesse vídeo ou que você marque alguém nos comentários para que essa pessoa possa conhecer um pouco melhor sobre esse mundo de startup. Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso, porque afinal o meu objetivo aqui é que muita gente tenha acesso a esse conhecimento para que a gente possa, que muita gente gere a transformação que o nosso país precisa. Bom, gente, eu agradeço bastante o teu comprometimento em estar aqui vendo esse vídeo. Eu imagino que eu tenha conseguido deixar dentro daqueles 30 minutos e eu vou me preparar para gravar o próximo treinamento, a próxima aula,
que vai mostrar o passo a passo de como criar essa startup. Eu vou mandar esse material no teu e-mail, no mesmo e-mail que você usou para acessar esse material, eu vou te mandar lá. Então fica ligado no e-mail que vai estar lá a nossa próxima aula, ok? Um grande abraço para você e muito obrigado por ter vindo aqui me visitar na minha casa. Um abraço e até o próximo vídeo.